eu tava achando que um buraco tava se abrindo na minha vida e querendo levar tudo de mim, sabe? O que era mais importante pra mim. E aí, que principalmente, né, eu me refiro aos meus pais, assim, né? Porque eu realmente achei que eu ia perdê-los, assim, principalmente o meu pai. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. E curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal, beleza? Chega de falação e vamos embora pro vídeo. Porque, gente, hoje eu vim falar de um assunto que eu não tenho costume, né, de falar sobre isso, e ainda mais na internet, mas talvez possa servir para alguém, para ajudar alguém, não sei. Há algum tempo eu fiz um Pretas Respondem, e aí uma das perguntas que me mandaram foi sobre qual era o momento, né, mais difícil que eu já tinha enfrentado na minha vida. E aí eu virei e falei, bom, eu vou deixar para fazer um vídeo só sobre isso, porque eu acho que é uma conversa mesmo, sabe? Que eu queria ter com vocês. O momento mais difícil, assim, que eu me lembro de já ter enfrentado foi lá para 2017, acho que começou mais ou menos lá em 2017, assim, que eu comecei a me sentir muito mal e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mal emocionalmente, como se faltasse alguma coisa para mim. E o que acabou acontecendo foi que eu conheci uma pessoa e eu acabei achando que era meio que isso que estava faltando pra mim, sabe? E acabou que eu me estrepei completamente, assim, porque eu descobri que essa pessoa não tava nem aí pra mim, na verdade, né? Que ela não se importava nem um pouco comigo, nem um pouco com os meus sentimentos, assim. Deu muito ruim. E eu fiquei muito mal com tudo isso. E como se não bastasse, eu acabei descobrindo, né? A gente acabou descobrindo que o meu pai estava doente, né? Então, juntou o fato de que a gente descobriu que a minha mãe também estava com um problema de saúde e eu comecei porque durante muito tempo eu me deixei de lado, sabe? Então eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa importância da gente se cuidar, cuidar da nossa saúde física mesmo, porque durante muito tempo eu fui uma pessoa que não fiz isso, sabe? Então eu fui me deixando de lado. E nesse momento em que tudo isso começou a acontecer, e assim, no início de tudo isso que estava acontecendo, eu estava desempregada ainda por cima. Então, acho que só aumentou a dimensão, assim, a proporção das coisas, sabe? Acho que da gravidade disso pra mim, porque pra mim, acho que trabalhar é algo muito importante, assim, de ter o meu dinheiro mesmo. E o canal, ele não era nem rentável nessa época também. Ele servia para ocupar a minha cabeça, mas eu não ganhava dinheiro com isso. Então o que aconteceu foi que eu só fui descendo ladeira abaixo, né? Só descendo ladeira abaixo, só descendo, só me sentindo pior, assim. Na pergunta, né, a pessoa quer saber como que eu fiz para superar isso, né? E aí, assim, o que me salvou foi o fato de que eu consegui um emprego. Então, porque eu já tava me sentindo super mal, eu já tava me sentindo, acho que a pior pessoa do mundo, assim, principalmente, acho que por tudo, assim, porque eu tava achando que um buraco tava se abrindo na minha vida e querendo levar tudo de mim, sabe? O que era mais importante pra mim. E aí, que principalmente, né, eu me refiro aos meus pais, assim, né? Porque eu realmente achei que
eu ia perdê-los, assim, principalmente o meu pai. E aí foi um momento realmente muito difícil, assim, e que eu não sei, eu não tinha realmente autoestima, eu não tinha segurança, assim, eu não tinha nada, sabe? Eu me sentia muito mal. Eu só sabia disso, que eu me sentia muito mal. Foi quando eu comecei a me cuidar, porque eu voltei a ter dinheiro para isso, né? Então eu procurei ajuda médica. A terapia foi um ponto assim alto para mim, porque se não fosse a terapia, eu não sei onde eu teria ido parar, assim, sabe? E essa questão da rede de apoio, né, que a gente precisa ter é muito real, porque realmente não é só para estar ali nos momentos bons, mas para estar ali junto com você quando você mais precisa. E foi uma situação meio que estranha para mim, porque eu sempre fui a pessoa que apoiava as outras e não aquela que buscava apoio, sabe? Só que eu precisava tanto daquilo, eu precisava tanto falar, sabe? E uma das coisas que me ajudou foi exatamente isso, de falar, né? Porque eu falava muito sobre tudo isso, assim, que estava acontecendo com essas pessoas. E foi a terapia também, né, que me fez perceber a questão da importância da independência emocional, né? Porque não adianta e não tem como você depositar expectativas sobre outras pessoas, sabe? Em qualquer tipo de relacionamento assim que você vai construir. Se você coloca as suas expectativas em cima daquela outra pessoa, muito dificilmente aquela outra pessoa vai chegar naquele patamar que você queria, sabe? Então, eu comecei a aprender muito isso, eu comecei a pensar muito que aquela coisa que eu sentia meio que falta e eu não sabia o que era, poderia ser questão de amor próprio, assim, sabe? Porque, na verdade, é muito fácil virar e falar sobre isso, mas colocar isso em prática é muito mais difícil do que parece, assim, né? Porque eu fui condicionada, assim, a minha vida inteira a não, talvez, acho que pensar, durante grande parte da minha vida, né? A não pensar sobre isso, assim. E eu comecei a ver que eu precisava muito voltar essas atenções todas que eu dava para outras pessoas, sabe? Para mim, que eu precisava cuidar de mim, que era algo que estava me fazendo muita falta, me olhar com mais carinho, me olhar com mais cuidado, me humanizar, sabe? Então, esse foi um período em que, assim, eu comecei a enxergar essa necessidade e eu comecei por esse autocuidado da minha saúde física mesmo, mas acabou sendo um processo conjunto, porque a partir do momento em que eu comecei a investir na minha saúde física, eu comecei, acho que não sei, a sentir os efeitos na minha saúde emocional também. E nesse período, como se não bastasse, o meu cabelo, né? Porque eu comecei a sentir vários sinais de que as coisas não estavam bem. E aí o meu cabelo foi um desses sinais. E, gente, o meu cabelo começou a cair de um jeito, mas de um jeito que eu não entendi o que estava acontecendo. E várias vezes eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que nem quando eu usava química eu passei por uma situação como essa, sabe? E eu já não sabia mais o que fazer, porque nada dava certo. E o meu cabelo tava super, assim,
Tava dando muito nó de fada, muito. Então, várias vezes eu cheguei a cortar. Inclusive, teve uma vez que eu fui numa cabeleireira que ela virou pra mim, ela... Ai, gente, nossa, muito difícil, né? Que ela... Olha, tem um macaquinho. Meu Deus, o vizinho tem um macaquinho. Ah, meu pai amado. Eu fui nessa mulher e ela virou e falou pra mim que o meu cabelo tava caindo porque eu tava com partes dele que ainda estavam com química. E eram essas partes que estavam caindo. E eu virei e falei, gente, mas isso não faz sentido nenhum. Porque já faz muito tempo que eu não uso química no meu cabelo, sabe? E assim, quando eu fiz o meu BC, eu me certifiquei de que eu tava cortando tudo mesmo, sabe? Todas as partes com química. E aí ela virou e falou isso. E eu fiquei assim, gente, não vai ter o que fazer, eu vou ter que realmente cortar meu cabelo e tal. E eu tava sentindo uma necessidade muito grande de fazer uma mudança mesmo nele, por conta disso tudo, assim, de que eu tava me sentindo mal com ele, porque nada dava certo e porque eu sentia que eu tava num novo momento da minha vida, sabe? Então eu sentia que eu precisava mudar. E o que aconteceu foi que um dia eu fui e pedi indicação de salão que cuidasse de cabelo crespo aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, e me indicaram um salão específico. E eu cheguei lá com a ideia de cortar. E aí, a moça, ela é tricologista, né? A Mirella, maravilhosa, assim. Ela foi muito importante pra mim, assim, nesse momento. E eu acho que pra minha vida mesmo, sabe? Porque ela me ensinou a ver beleza no meu cabelo crespo mesmo, sabe? E nele crespo, não só sem textura, porque... Apesar de ter feito BC e tudo mais, né, eu não sabia cuidar do meu cabelo e eu achava que a única forma que eu tinha para usar ele, né, era sem textura. Só que aí ir preso, né, em afropuff. E isso foi me fazendo mal também, porque eu comecei a ter, como eu só usava ele no afropuff, essa parte da frente, ela começou a cair, né? Porque então eu não tinha baby hair, não tinha isso, esses cabelinhos aqui na parte da frente eu não tinha, porque eu comecei a perder isso devido ao fato de usar muito afropuff e deixar o cabelo muito puxado para trás. Então meu cabelo começou a entender que a posição em que ele tinha que ficar era toda para trás. E aí ele começou a cair aqui na frente e tal. E ela virou pra mim e falou, então, você precisa começar a mudar isso. Foi então que eu comecei, junto com ela, a fazer um cuidado mesmo, todo especial pro meu couro cabeludo, e que eu vi a importância de usar produtos de qualidade e produtos naturais pro meu cabelo. E assim, isso foi muito possível porque eu tava trabalhando, né? Porque não era um tratamento e era, gente, era tratamento mesmo, sabe? E não era algo barato, infelizmente, mas por tudo o que ela fazia, era mais do que justo, sabe? Que fosse aquele valor, assim, que ela cobrava. Eu tinha uma certa dificuldade, assim, em saber quem eu era de verdade e o que eu queria, encontrar minha identidade, assim, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Foi então que eu comecei a me apegar, né? Não me apegar, mas eu comecei a resgatar coisas assim do meu passado mesmo e que me faziam bem e que eram coisas, eram sonhos que eu tinha porque eu não conseguia sonhar, sabe? Eu não conseguia sonhar naquele momento, eu não conseguia, acho que acreditar assim nas coisas. Então eu precisei passar por isso de buscar resgatar o meu passado, resgatar sonhos no passado,
foi então que veio a ideia de fazer a viagem, né? A viagem pela Europa e tal. E foi muito assim, cara, foi muito incrível, assim, porque eu acho que abriu, eu já falei aqui em outros vídeos, né, que abriu portas pra mim, dentro de mim, sabe? E acho que me mudou mesmo, de verdade, viver essa experiência, principalmente porque eu vi que eu era capaz de fazer algo tão grande assim, sabe? Por conta própria. Eu planejei tudo assim, sozinha. E eu fiz tudo sozinha, eu fui sozinha, eu fiquei lá, assim, por conta própria também. Então, me fez pensar muito, porque eu sempre duvidei muito da minha capacidade, né? E até hoje eu ainda tenho um certo problema com isso, assim. E essa viagem me fez enxergar exatamente que eu sou capaz, sabe? Eu tava com muito medo por conta do idioma, né? Porque eu virei e falei, gente, mas assim, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo me virar lá fora sozinha, assim, sem saber falar direito? E tanto que eu até procurei um professor particular de inglês desesperada, porque eu virei e falei, gente, isso é loucura, isso é loucura, como que eu vou fazer algo assim, sabe? E se surgir algum problema, como é que eu vou fazer? E aí ele virou e falou, Natália, para, sabe, para com isso, você fala bem, assim, sabe? Você precisa aparar algumas arestas, mas você fala bem. E chegando lá fora, eu entendi isso, sabe? Que não precisa ser tudo perfeito, que existem pessoas que vão querer te ajudar, que vão se esforçar para te entender mesmo, e que eu consigo me comunicar em outros idiomas, sabe? Então isso para mim foi assim incrível. E aí hoje assim, cara, tipo, na medida do possível as coisas estão bem. Minha família tá bem, assim. Meu pai tá com mais saúde do que eu, inclusive. Hoje eu tô nesse processo, sabe, de independência emocional, de procurar fazer as minhas coisas sozinha, de contar comigo, de tentar acreditar mais em mim e na minha capacidade de fazer as coisas. E eu acho que é muito o que eu já ouvi as pessoas falando, né, de que muito do que a gente precisa tá dentro da gente, sabe? Não adianta tentar buscar isso em outras pessoas, sabe? Não adianta tentar buscar isso em coisas, né, em bens materiais e tal. Tudo isso é complemento, tudo isso é bônus, né? Então, eu quis ter essa conversa com vocês para tentar passar exatamente essa mensagem, assim, sabe? De que é importante a gente tentar buscar isso. Por mais que seja difícil, eu sei o quanto é difícil, porque eu passei a minha vida inteira pensando que eu precisava das outras pessoas para poder meio que me validar, para poder fazer as coisas, sabe? Eu passei a vida inteira duvidando de mim, duvidando da minha capacidade. E reverter isso não é do dia para a noite, não é fácil, mas é necessário, sabe? É necessário porque acho que para você sofrer menos. É claro que você não é obrigado nem obrigada a fazer isso, seguir por esse caminho. Nunca, né? Nunca mas eu acho que você sofre menos mesmo quando você escolhe esse caminho. Tentem ficar da melhor maneira possível. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!